Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe grandemente a nossa vida, o nosso dia e tudo onde nós pusermos a palma das nossas mãos. Deus abençoe onde tu entrares e quando tu saíres. Hoje gostaria de falar um pouco com vocês sobre a salvação. A salvação nos é dada pela graça, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça foi adquirida através do sacrifício de Cristo. O sacrifício lá na cruz, no madeiro duro e cruel. Lá o Senhor se entregou para justificar os nossos pecados. E Deus, na sua infinita misericórdia, entregou o seu próprio Filho a esse martírio, porque assim queria a palavra do Senhor, que fosse feito o sacrifício, pois o ato que foi cometido lá no Éden não é ato de perdão, não é um ato de misericórdia, digno de misericórdia. Lá é um ato, o que aconteceu é um ato de castigo. E sendo assim, haveria de ter uma contrapartida disso tudo. E é interessante observar os caminhos que o Senhor traçou de lá até aqui. Deus não é um ser vingativo, não há vingança em Deus. Deus não é um ser de ódio, não. Deus é um ser justo, Ele é justo, Ele é a justiça, Ele é o amor, Ele é a misericórdia. Nosso Deus é tudo, está em tudo e em todos. Se não vejamos o sopro de vida que o Senhor soprou dentro do primeiro homem, tinha ali uma partícula sua. Tudo que se fez houve o poder da palavra de Deus. E nós aprendemos com a Bíblia que a palavra, o verbo, é aquele a quem tanto amamos, nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o nosso suporte para a glória. E eu acho interessante observar que lá em Mateus, ou melhor, Lucas 19:10, Jesus nos dá um exemplo ao entrar na casa de Zaqueu e falar: hoje houve salvação nesta casa. E o Senhor está falando para você hoje, porque segundo a Bíblia, o nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Quando nos convertemos e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo faz morada dentro de nós, trazendo assim para a nossa vida as mudanças necessárias para continuarmos na jornada com Deus. Antes, homens pecadores, mulheres pecadoras, homens e mulheres ímpios que não participavam da ceia, da mesa do Senhor, hoje redimidos pelo sangue de Cristo, aceitando que o Espírito Santo de Deus faça morada dentro de nós. E assim diz o Senhor: hoje houve salvação nesta casa. Quando Deus, Jesus, através do Espírito Santo, entra na vida de uma pessoa, Ele traz consigo a salvação. Não devemos nos desligarmos ou pensarmos em outras coisas, ou até mesmo nos
afligirmos ou ficarmos ansiosos, como se dará a minha salvação, como será, o que eu tenho que fazer para ser salvo. A única coisa que você precisa para ser salvo é aceitar a Jesus na tua vida. E todo o resto Ele vai te instruindo através da palavra, através dos profetas, como não há profetas hoje, dos pregadores, das pessoas que foram imbuídas de estudar, de conhecer, de trazer a luz da consciência humana, os estudos, a sabedoria que Deus lhe deu também naquele momento de estudo para as pessoas. Essa iluminação que o Senhor traz para a nossa vida vai mudando aquilo que tem que ser mudado para podermos alcançarmos o galardão junto ao Senhor. Pois aquele que aceita Jesus não vive na idolatria, aquele que aceita Jesus não vive na pornografia, aquele que aceita Jesus não vive na mentira, na falsidade, aquele que aceita Jesus não vive mais para o mundo, mas agora vive para Jesus e vai aprendendo cada vez mais desse amor tão intenso que o Senhor sente por cada um de nós. É assim que devemos continuar a nossa jornada, não dando ouvidos para as coisas que se levantam. Eu tenho ouvido algumas pregações que têm me deixado muito triste. As pessoas fazem interpretações errôneas da Bíblia, longe da iluminação do Espírito Santo. Algumas nem creem nessa iluminação, pensam que por si só podem interpretar as linhas escritas, descritas e inspiradas da Bíblia, a palavra de Deus. Mas se enxergarmos isso apenas com os olhos humanos, vamos nos distanciando cada vez mais daquilo que Jesus quer para a nossa vida. Jesus não está interessado no teu casamento. Jesus não está interessado nos teus vícios. Jesus não está interessado nas tuas manias. Jesus está interessado em te mudar. Permita que Deus mude os seus caminhos. Comece a transformar o teu jeito de viver. Porque o Senhor quer que você se santifique. Santos não seremos neste mundo, não. Somos pecadores, mas nos negamos a viver neste pecado que o mundo vive. Por isso o Senhor nos dá a oportunidade de aprender da sua palavra, nos orientar, nos guiar por este mundo, por esses caminhos tão tortuosos que o mundo põe à nossa frente, obstáculos tremendos, horríveis. E como se não bastasse o mundo colocar obstáculos cada vez maiores na nossa vida, nós temos dentro da própria igreja pessoas que colocam obstáculos intransponíveis para se chegar a Jesus. Assim faziam os sacerdotes com o povo de Israel. E hoje nós vemos com tristeza as pessoas colocando obstáculos para você que quer aceitar Jesus na tua vida. Não deixe que isso te impeça. Se tu sentes lá no fundo do teu coração de aprender mais e mais da palavra do Senhor, eu tenho um livro que eu posso indicar sem sombra de dúvidas para a sua leitura. Eu faço a indicação do livro mais lido no mundo, a própria Bíblia. Muitas vezes pessoas perdem tempo lendo livros, publicações de homens muito sábios, sim, mas esquecem de ler a essência, a fonte, que é a Bíblia. Ela é a palavra do Senhor. Não menosprezando homens que estudam e escrevem aquilo que o Senhor lhe inspira a escrever para ficar registrado ali e ter uma facilidade de acesso a essas escritas, mas a fonte do saber é a Bíblia. E se nós temos acesso à fonte, por que ficávamos bebendo em canecas? Bebamos da fonte. Aprenda a ler a Bíblia com reverência, com espiritualidade, e peça para que o Senhor te revele o que precisa ser revelado para ti e para a tua vida. E assim caminha a largos passos para o encontro com Jesus, porque hoje Ele entrou na sua casa.
e trouxe salvação para a sua vida. Fiquem com Deus. Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Aqui missionário Marcos Regis falando de Atibaia. Talvez haja algum barulho, que eu estou num lugar onde passa muito carro, mas eu creio que a mensagem foi entregue. Creia em Jesus, se dedique somente a Ele e deixe que Ele faça as mudanças necessárias na tua vida. A salvação já está dada. O que nos importa é seguir os caminhos de Jesus para termos uma vida mais próximas de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Deus traga para a vida de todos nós as bênçãos necessárias, a força, o revigoro espiritual para nos manter firmes e fortes nessa graça, nesse amor, na salvação de Jesus. Fiquem com Deus, tenham um bom dia e até a próxima.